Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de número 2 sobre regência verbal, e nesta aula nós veremos aí a regência de alguns verbos, parte 1, porque são muitos verbos, tá? A gente vai ver os principais, é claro, ainda assim são muitos. Vamos ver um por um aí, tá? Pois bem pessoal, algo imprescindível aí para aprender regência verbal, como eu já falei na outra aula, uma introdução sobre regência verbal, é que vocês tenham em mente isso aqui que está aqui na tela, tá? Os verbos da língua portuguesa, eles se dividem aí em verbos, em se falando aí de transitividade. Os verbos são transitivos e intransitivos, tá? São esses dois tipos de verbos, tá? Então, os transitivos são divididos aí em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos. Transitivo direto tá aqui, né? Paulo chutou, verbo transitivo direto, a bola, objeto direto. Verbo transitivo indireto, Paulo gosta, quem gosta, gosta de Maria, o que é? Se o verbo é transitivo indireto, eu vou ter aqui depois um objeto indireto. Ou então, verbo transitivo direto e indireto. Paulo ofereceu, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Alguma coisa daqui, flores, que é o objeto direto, e a Maria, que é a alguém, objeto indireto. Ou então, né, no caso, eles são verbos intransitivos. Se eu tenho verbos intransitivos, eu vou ter aqui o verbo intransitivo com preposição ou sem preposição. Mas o que vem depois, o que é? Adjunto adverbial e não objeto, tá? Aqui em cima com os verbos transitivos, o que eu tenho? Olha lá, objetos, sejam diretos ou indiretos. E com o verbo intransitivo, o que eu vou ter? Ó, aqui em cima eu tenho um advérbio, adjunto adverbial, né? Com preposição, Maria mora em Santa Catarina. A pergunta que eu faço aqui, né? Mora onde? Em Santa Catarina. Advérbio de lugar. Ou então sem preposição. Maria pulou. Ponto. A pergunta que eu vou fazer é onde, quando que ela pulou, onde que ela pulou. Só isso. Então verbos intransitivos, tá? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Se não tá aí fixo na cabecinha de vocês, por favor, vão lá e estudem, pessoal. Enchem a cabeça de vocês disso aqui, porque é importante para o conteúdo de regência verbal, tá? Vamos lá, galera. Eu coloquei essa questão aqui para que vocês percebam, tá, a questão do uso adequado e do uso inadequado da questão da regência verbal. Por quê? Porque a gente, no dia a dia, a gente ouve falar daquela maneira, né? Mas você sabe que escrita é diferente de fala, né? A questão de como a gente usa no dia a dia e é diferente da escrita. Se eu chego lá na questão, a gente usa dessa forma aqui, eu escuto o tempo todo dessa forma aqui. Chega lá na questão, pode errar se não sabe a regência do verbo. Então, resolvam essa questão aqui, pessoal. Dê uma olhadinha. Uma questão da FUVEST, né? Indique a alternativa correta. A. Preferia brincar do que trabalhar. B. Preferia mais brincar a trabalhar. C. Preferia brincar a trabalhar. D. Preferia brincar a com crase trabalhar. E E. Preferia mais brincar que trabalhar. Não tem o do ali, né? Do que. Pois bem, pessoal, com certeza muita gente ia responder aí, né? Se fosse só pelo uso, pela fala, a pessoa ia fazer o seguinte, ela ia chegar lá e, paf, ia responder aqui, né? Ó, preferia brincar do que trabalhar. Esse aqui, pessoal, esse do que preferia brincar do que trabalhar é o uso coloquial, é o uso do dia a dia, a gente usa dessa forma aí, né? Mas não é o uso escrito, o uso aí da norma culta, né? A forma correta, segundo a norma culta, é a gramática da língua portuguesa, como é que a gente tem que escrever, como é que tem que fazer numa questão. Preferia brincar a trabalhar, essa é a forma correta em se tratando de escrita. Tá, mas como é que é se as pessoas... Não, a escrita é uma coisa e a fala outra. Para falar dá para falar assim tranquilamente, mas numa questão a resposta correta é essa aqui. Por quê? É o que a gente vai ver hoje. Então assim, ó, por isso que tem que saber a transitividade dos verbos, a transitividade correta. O que vem depois dele, que preposição eu vou ter que usar depois desse verbo, se ele é transitivo direto, se ele é intransitivo ou não, tá? Pois bem, a gente vai ver a regência desses verbos aqui nessa aula. Agradar, desagradar, assistir, ir, chegar, obedecer, desobedecer, pagar, perdoar, preferir, visar, aspirar, informar, proceder e querer. São 11 verbos. Vamos começar um por um e ver aí qual é a transitividade de cada um deles. Tá aqui, galera. A primeira coisa, a gente tem que ter em mente, como eu falei na outra aula,
os verbos, eles têm aí a sua forma e os seus sentidos. Então esse verbo agradar e desagradar, tá? Esses dois verbos aqui, eles têm aí os seus sentidos. Agradar, por exemplo, ele pode significar contentar e satisfazer. Desagradar pode significar descontentar ou desgostar. Dependendo do sentido, do significado do verbo, ele vai ter uma regência. Então, pessoal, quando o agradar e o desagradar tiver esses sentidos aqui, eles vão ser aí verbos transitivos indiretos, e a preposição que vem depois é a preposição a, rege a preposição a, tá, galera? Então, assim, ó, o que vocês vão fazer? Como é que fica a questão aqui? Os presentes não agradaram aos filhos. Ou seja, os presentes não contentaram os filhos, tá? Mas agradar no sentido de contentar ou satisfazer. Os presentes não satisfizeram os filhos. Só que o agradar pede a preposição a, nesse sentido aqui. Então eu vou dizer os presentes não agradaram aos filhos. E aí a regência está correta, porque a preposição a está ali. Ele é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. E o desagradar da mesma forma. Suas atitudes desagradam aos pais. Tá? Não é suas atitudes desagradam os pais. Suas atitudes desagradam, porque ele tem esses sentidos aqui, né? Sentido de descontentar, desgostar os pais. Só que o desagradar é aos pais. Cuidado com isso, galera, tá? Tem que ter muito cuidado. Então gravem isso aqui. Agradar, desagradar, nesses sentidos aqui, são verbos transitivos indiretos, rege a preposição a, fica como está aqui no quadro. Olha como a gente usa no dia a dia. Os presentes não agradaram os filhos. Suas atitudes desagradam os pais, sem a preposição a. Esse é o uso coloquial, o uso do dia a dia. Não pode. Pode falar sim no dia a dia, tranquilamente. Mas lá no dia, na escrita, na redação, na questão, é assim que tem que fazer, tá? Como está aqui em cima. Tá, galera? O agradar, pessoal, desagradar, aliás, desculpe, só o agradar. O agradar ele pode ter o sentido de fazer carinho e acariciar, né? Que é como isso aqui a gente usa bastante no dia a dia. Mas daí tá tranquilo, por quê? Porque ele é verbo transitivo direto. Tá? Agradar no sentido de fazer carinho e acariciar, verbo transitivo direto, ou seja, não vai ter preposição depois, ele vai ter só um objeto direto. Então como é que fica? A mãe sempre agrada o filho, a mãe sempre faz carinho, né? Ó, faz carinho, acaricia o filho. O namorado agrada a namorada, o namorado faz carinho na namorada, o namorado acaricia a namorada. E aí transitivo direto, não tem preposição nenhuma, é assim mesmo como tá aqui, tá? É bem fácil, tá ok? Assistir. O verbo assistir ele é bem falado no dia a dia sem a preposição, mas na escrita ele pede a preposição dependendo do sentido dele. A gente até viu alguma coisa na outra aula aí. Então assistir, pessoal, no sentido de ver, presenciar, ele tem vários sentidos. No sentido de ver, presenciar, ele é transitivo, tá ali, ó, indireto, e vai reger a preposição a. Como é que fica? Os funcionários assistiram ao espetáculo. É importante escrever dessa forma, ou na questão saber que tem aquela preposição a depois, quando ele tem o sentido de ver, presenciar, tá? Como é que a gente fala no dia a dia? Os funcionários assistiram o espetáculo. É uso coloquial, é do dia a dia. Não pode fazer isso aqui na prova de redação e nem numa questão. Tem que saber que o verbo assistir, no sentido de ver presenciar, é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Isso aqui é do dia a dia, como a gente fala, como a gente ouve as pessoas falando, tá? Tem que estar ligado nisso aí. Agora, o assistir, ele pode ter o sentido também de ajudar. Tá? Quando ele tiver sentido de ajudar, pessoal, ele vai ser verbo transitivo direto. Aí não tem preposição depois dele. Então como é que fica? O médico assistiu o doente que agonizava de dor. O médico ajudou o doente que agonizava de dor. Olha o que acontece aqui. Olha a questão aí, né, da ambiguidade que pode causar na frase. Se eu invento de colocar uma preposição, acho que é sentido de ver, acho que eu decoro, assistir rege preposição a. Não. Ó, o médico assistiu ao doente que agonizava de dor. Ou seja, o doente estava agonizando de dor e o médico estava lá só olhando ele, porque quando tem a preposição ele tem o sentido de ver, né? Presenciar. O médico estava só olhando e o cara lá estava agonizando de dor. Daí ele não ajudou, ele estava só olhando, porque tem a preposição ali, ele já fica com o sentido de ver. Sem a preposição tem o sentido de ajudar. Tem que estar bem ligado aí, galera, tá? Assistir também tem o sentido de caber, pertencer, que as pessoas quase não usam. Muitos
Nem na escrita a gente quase não vê, mas tem esse sentido, tá? Então tá aqui, pessoal, proteção integral... desculpe. Ó, o que ele é? Ele é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Quando o verbo assistir tiver esse sentido, caber ou pertencer. Olha como é que fica aqui, ó. A proteção integral assiste a qualquer criança e adolescente. Ou seja, a proteção integral assiste, ó, pertence, cabe a qualquer criança e adolescente. Tá? Porque agora o verbo assistir tem sentido de caber, pertencer. Verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Então eu tenho que colocar aquela preposição azinha ali. Se eu não colocar, vai ficar com o sentido de ajudar, por exemplo, tá? Então, tem que estar ligado nisso aí. Vamos lá. O verbo assistir pode ter sentido aí também, pessoal, de morar. Quando tiver sentido de morar, o que vai acontecer? Ó, Vitor assiste em Porto Alegre. O que vem depois dele? Em Porto Alegre é lugar. O que é isso aí? Adjunto adverbial de lugar. Então o verbo aqui é intransitivo. Ó. O verbo intransitivo e rege a preposição aí quando tiver o sentido de morar. O verbo assistir. Tá? Então o que tem aqui? Ó? Vitor mora em Porto Alegre. Isso aqui é um adjunto adverbial. Não vão achar que dizer que isso aqui é objeto direto ou indireto. Não é. Tá? É adjunto adverbial. Em Porto Alegre é lugar. Por isso que já tem que saber o que é adjunto adverbial, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, para estudar a regência. Não sabe? Volta lá nas aulas e tenta dominar o conteúdo aí, tá? Verbo ir e chegar, tá? O verbo ir e o verbo chegar, pessoal, ele tem aí uma regência toda especial. Tem que ter um cuidadinho com ele aí, tá? Porque a gente usa também aí, né, diferente de como ela é escrita. Eles são verbos intransitivos, tá? E regem a preposição a. Se eles são verbos intransitivos, que vem depois, são o quê? São adjuntos adverbiais. Ó, Isis irá ao mercado pela manhã. Tá? Rafaela chegou ao colégio muito cedo. Tá, o que nós temos ali? Ao mercado e ao colégio. O que é isso aí? Ó, preposição a. Tá ali, ele rege a preposição a depois dele. São adjuntos adverbiais, né? O que está aqui também é adjunto adverbial, ó, mas o que rege? A. Quem vai a. Quem chega, chega a. Tá ali, pessoal, a preposiçãozinha bem da maneira correta. Ocorre que no dia a dia se usa dessa forma aqui. Ó, tá? Isis irá no mercado, vírgula, pela manhã. Não é assim que as pessoas usam no mercado. E Rafaela chegou no colégio muito cedo. No, pessoal, é em mais o. Né? Em mais o é igual a no. Então, se a gramática normativa diz que eu devo usar com o verbo ir e chegar a preposição a, isso aqui está errado, como a gente fala no dia a dia, tá? Isso aqui é uso coloquial, tá? Não pode usar dessa maneira. Na questão, na redação, tem que usar assim, como está aqui, tá, pessoal? Olha lá o verbo ir, observação sobre o verbo ir. Irá, pessoal, é igual a ir a algum lugar. Ir a é igual a ir a algum lugar. Ir em é igual a ir dentro de alguma coisa. Então, quando eu digo iremos ao banco, eu estou indo a algum lugar, ao banco, né? Que é o banco lá depositar um dinheiro, pegar um dinheiro de preferência, né? Quando eu digo iremos no banco, estou dizendo que a gente está indo no banco do carro, dentro do banco do carro, como está aqui, tá? Aí, claro, eu posso aprimorar. Iremos no banco, ó, em mais o é igual a no, iremos no banco do carro ao banco. Aí sim, agora está certo, tá? Então aqui está certinho, iremos no banco do carro, dentro do banco do carro, onde? Ao banco. Porque irá é ir a algum lugar e irem é ir dentro de alguma coisa, como está aqui. A regência do verbo ir, depois do que vem do verbo ir, é a preposição a e não em. Cuidado com isso. Pois bem, ir admite também para depois dele, pessoal. Então eu posso dizer Marcelo irá para o trabalho dele. Tranquilamente, sem problema nenhum. Ó, para o trabalho dele é um adjunto adverbial, de lugar, para onde? Para o trabalho dele, né? E aí, olha aqui a diferença. Marcelo irá ao trabalho dele, Marcelo irá no trabalho dele. Qual é a forma correta? Obviamente, ó, esse aqui é o uso culto, quem vai a, né? Ou para o trabalho dele, também está correto, né? Marcelo irá no trabalho dele, é uso coloquial. É a maneira como não se deve colocar lá no dia da prova e nem na redação. Essa é a maneira correta, ou senão a preposição para. Marcelo irá para o trabalho dele. Feito, galera? Pois bem, obedecer e desobedecer. São dois verbos aí também. É
mesma coisa, obedecer e desobedecer, só que um é a favor e outro é contra, um é sim e outro é não, né? Um vai fazer, o outro não vai fazer. Ó, por ser educada, Bruna obedece aos pais, ou seja, ele é verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Bruna obedece aos pais. Como é que a gente fala? Bruna obedece aos pais, tá? Mas a regência dele é com a preposição a, é a regência correta. E o verbo desobedecer é a mesma coisa. Por ser mal educada, Bruna desobedece aos pais. Seria assim, tá? Ó, por ser educada, Bruna obedece aos pais. Uso coloquial, sem a preposição ali. Assim é a maneira como a gente fala. Assim é a maneira como a gente escreve, como tem que estar na redação e na questão. Essa é a maneira correta. Falar, pode falar assim, sem problema nenhum. Mas na redação, na questão, é assim. Tá, galera? Pagar e perdoar. Aqui tem que ter uma decoreba, que aliás tem muito de decorar aí, né, na questão da regência verbal, tá? O verbo pagar e o verbo perdoar, pessoal, quando o objeto for pessoa, vai ter uma regência, quando o objeto for coisa, vai ter outra regência. O que é objeto pessoa? Aqui, ó, um exemplo, o governo pagou aos professores ontem, né? Professor é pessoa. Embora não pareça, mas é a pessoa, tá? O governo pagou aos professores ontem. Se o objeto é pessoa, tem que colocar aquele azinho ali. Se o objeto é coisa, não precisa colocar o a. Ó, Maurício pagou os cheques. Os cheques é coisa, né? São coisa, o cheque é coisa. Em dia. Então não precisa da preposição ali, porque o objeto aqui é coisa, tá? E o objeto aqui é pessoa, tem que ter a preposição ali. É bem fácil, não é difícil, galera. Quando forem escrever, pensem. Verbo perdoar, o que vem depois? Coisa, pessoa, né? Tem que ter esse cuidado aí. Então, ó, verbo transitivo indireto e a preposição é a, quando o objeto é pessoa. Quando o objeto é coisa, verbo transitivo direto. Verbo pagar e perdoar. Pois bem, o verbo perdoar, pessoal, olha aqui, ó. Pessoa, o que acontece? Verbo transitivo indireto, preposição a. Coisa, verbo transitivo direto, porque é coisa, o patrão perdoou, que é a mesma coisa, lá era pagar e aqui é perdoou, tá? Então, exemplo com o verbo perdoar. A sogra perdoou ao genro, porque genro é pessoa, né? Tem que estar aqui, verbo transitivo direto com a preposição a. Se é coisa, ó, os insultos é coisa, não é pessoa, né? O que é coisa? Tudo aquilo que não é pessoa. É bem fácil de identificar. O patrão perdoou os insultos do empregado. Isso com o verbo perdoar é a mesma coisa. É assim. Verbo perdoar, pessoa, verbo transitivo indireto, preposição a. Coisa, verbo transitivo direto, sem preposição. Tá, galera? Verbo preferir. Aí é que tá. Lembra que a gente viu a questão lá no início? Mas preferir, quem prefere uma coisa do que outra. Não, pessoal. O verbo preferir, ele é, ó, verbo transitivo direto e indireto. Ele vai ser sempre transitivo direto e indireto. Ou seja, vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Ou seja, eu prefiro salgados a doces. Ó, salgados é o objeto direto, né? E, ó, tá lá. E doces é o objeto indireto. E a preposição do objeto indireto tá aqui, ó. É a. O verbo preferir, ele rege a preposição a e não do que, como a gente fala. Eu prefiro comer carne a comer salada, né? Então, o verbo preferir rege a preposição a, tá? Cuidado com isso. Como é que a gente fala? Eu prefiro salgados do que doces. Coloquial, isso aqui é no dia a dia, tá? Não é assim que se faz na prova de redação e nas questões, tá? Não vão colocar esse do que. Quem prefere, prefere a e não do que. Te liga aí, galera. Se liga, ó, o do que ali, tá? O verbo visar, pessoal, ele tem esse sentido aqui. Tem vários sentidos. Sentido de ter em vista. Quando ele tiver o sentido de ter em vista, ele vai ser verbo transitivo indireto e vai reger a preposição a, como está aqui. Maria visava ao cargo de gerente. Maria tinha em vista, né, ela objetivava, ela queria o cargo de gerente. Então, quando o verbo visar tiver o sentido de ter em vista, transitivo indireto com a preposição a. Maria visava ao cargo de gerente. Escrever, tem que escrever assim. Na fala, a gente fala assim, Maria avisava o cargo de gerente, sem a preposição, coloquial. Dá pra falar tranquilo, sem problema nenhum, né? Tá? Mas na escrita é assim. Vamos lá. Visar com sentido de mirar, dirigir, apontaria. O que ele vai ser? Transitivo direto. Agora eu estou mirando, como se fosse atirar. O atirador visou o alvo e atirou.
tá? Não precisa da preposição, porque ele tem esse sentido, mirar, dirigir, apontaria, verbo transitivo direto, tá? Verbo visar com sentido de assinar por visto. Assinar e por o visto. O que ele vai ser? Verbo transitivo direto. Maria avisou o cheque e o entregou ao caixa. Tá ali, por visto, assinou, daí ele vai ser transitivo direto, tá? Agora, pessoal, tem que ter um cuidado, observação. Quando o verbo visar é seguido de infinitivo, isso aqui acontece, tá? Ah, eu aprendi que visar assim tem que ter a preposição depois, tá? Mas quando o verbo visar é seguido de infinitivo, a preposição pode ser omitida, tá? Quando ele está ali no sentido de ter em vista, objetivar alguma coisa. Senão eu vou escrever assim, ó, ele visava a atingir, ele visava a atingir todos os seus objetivos. Não precisa, ela pode ser omitida essa preposição, tá? Quando depois vier um infinitivo, ó, aqui tem infinitivo, aqui tem infinitivo. Então pode ficar assim, ele visava atingir todos os seus objetivos, até porque na fala fica tudo igual, né? Na escrita não precisa colocar 3 As ali, tá, pessoal? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, ele visava atingir todos os seus objetivos, tá? Não precisa da preposição quando o verbo visar, no sentido de objetivar, é seguido de infinitivo, tá? Só uma observação. Esse aqui é o uso correto, digamos, né? Ele em cima é o uso que se deve evitar, tá? Aspirar. O verbo aspirar também tem vários sentidos. Ele tem o sentido de cheirar, sugar, sorver pelo nariz, tá? E aí, quando tiver esse sentido, ele vai ser transitivo direto. Maria aspirava o ar campestre, sem preposição nenhuma. Cheirava o ar, né? Então, no sentido de cheirar, sugar, o verbo aspirar é transitivo direto, não precisa de preposição depois dele. No sentido de almejar, porque o verbo aspirar também tem o sentido de almejar, galera. Ele vai ser transitivo indireto e rege a preposição a. Maria aspirava, até tinha em vista, né, almejava, ao cargo de gerente. Tem que colocar aquele azinho ali depois, tá? Porque no sentido de almejar, o verbo aspirar é verbo transitivo indireto com a preposição a, tá? Informar. O verbo informar, esse verbo é todo especial, tem que ter um cuidado com ele, mas não é nada complicado, tá? Parece complicado. O verbo informar vai ser sempre transitivo direto e indireto. Vai reger a preposição a ou de no objeto indireto, tá? Então, uma construção possível é essa aqui, ó. Maria informou o endereço aos pais. Tá aqui, ó. O endereço, o objeto direto, que é coisa, e o objeto indireto, que é pessoa, tá? Maria informou aos pacientes o endereço. Só troquei, pessoal, o objeto indireto desse lado e depois o objeto direto, construção da língua portuguesa. Quando for pessoa, a gente sempre coloca ao nessa construção, que não é a construção com de nem com sobre, tá? Nessa construção, sem o de, eu vou colocar o objeto indireto para pessoa, com a ali, né, objeto indireto. Eu só troquei, ó, objeto direto, trocou, objeto direto. Pode-se fazer isso com o verbo informar, sem problema nenhum. Mas quando for pessoa, eu coloco a, que é o objeto indireto, tá? Agora, olha aqui embaixo. Maria informou os funcionários do ocorrido. Opa, mas tu não falou que pessoa é a ao, mas agora eu tenho um de ali depois, pessoal. Então eu posso colocar a pessoa como objeto direto. E depois, como tem o de, vai ser um objeto indireto. Observem que esse de aqui, ó, ele tem aí a mesma conotação de sobre, ó. A empresa informou os funcionários sobre o ocorrido, do ocorrido. É uma construção do verbo informar, sem problema nenhum. E tem uma outra construção aqui embaixo. Informar os funcionários, com objeto direto, embora seja a pessoa, porque depois eu tenho o objeto indireto. Tá? Se eu tenho um objeto indireto do outro lado, como é que eu vou colocar aqui ao de novo? Vai ficar 2 objetos indiretos? Não. De que eles não virão amanhã. Ó, agora não é mais um objeto. A gente vai falar disso aqui depois, tá? Na regência, no meio das orações, aí, que é o que cai muito nos concursos. A gente está iniciando ainda. Então isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quem informa alguém de alguma coisa. Tá aqui a oração inteira, né? Que tem ali a preposição. Como é que a gente usa no dia a dia? Informar os funcionários que eles não virão amanhã, né? A gente não coloca esse de no uso coloquial. Mas quem informa alguém de alguma coisa. Tem que aparecer aquele de na escrita, na prova de redação e nas questões. Mas a gente vai entrar aí com mais detalhes mais futuramente. Isso aqui, tá? Então o verbo informar tem esse tipo de essa estrutura aí, tá, pessoal? Com a preposição a com a preposição de, tá? Agora, observação sobre o informar.
Tá. Maria chegou e informou o ocorrido. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Maria chegou e informou o ocorrido. O verbo informar agora, como eu disse lá, transitivo direto e indireto, mas ele pode, nesse caso aqui, aliás, qualquer verbo, tem que ter cuidado com isso. Se eu disse que ele é transitivo direto e indireto, né? Cadê o objeto indireto dessa frase? Não, nesse caso não. Uma estrutura que eu posso falar, ó, Maria chegou e informou o ocorrido. Pronto. Informou o quê? O ocorrido. Claro que ela informou a alguém, mas aqui tem um ponto aqui. Lá na questão vai estar assim, é transitivo direto e indireto. Não, é como está ali no papel. Leio isso aqui, cadê o objeto indireto? Não tem, então ele é verbo transitivo direto. Isso aqui é o objeto direto, só. Né? Atenção! Todos esses verbos aqui, avisar, aconselhar, anunciar, advertir, notificar, alertar, certificar, dizer, comunicar, noticiar e mais alguns verbos, né? Eles têm aí essa mesma estrutura de regência que eu expliquei do verbo informar. É a mesma coisa, tem que decorar isso, tá? E não são só isso aqui, são outros verbos também. O ideal é consultar o dicionário de regência verbal. Tá? O do Celso Pedro Luft aí tá ótimo, aquele dicionário de regência verbal. E tem dicionário de regência nominal também, que a gente vai ver depois. Mas o ideal é sempre consultar um dicionário de regência verbal. Alguns dicionários trazem aí, esses dicionários comuns trazem a regência do verbo. Tá? Então é sempre bom consultar aí o dicionário para ver a regência do verbo. Tá? Proceder, pessoal. O verbo proceder ele tem o sentido de iniciar e dar andamento, é um dos sentidos. Aí ele vai ser verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Maria procedeu ao encontro de mães. Maria deu andamento, iniciou o encontro de mães. Só que proceder nesse sentido aqui é ao encontro de mães. Tá? Porque o verbo iniciar, claro, ele é transitivo direto. Né? É só o proceder com o sentido de iniciar. É isso que eu quero que vocês peguem. São os verbos que eu estou falando com aqueles sentidos. Né? Que daí eles vão ter uma certa regência. Maria procedeu ao encontro de mães. Porque esse proceder tem sentido de iniciar e dar andamento. Cuidado. Tá? Ó, o verbo proceder pode ter o sentido de vir e chegar. Tá? E aí vai ser o quê? Verbo intransitivo. Tá? Não vai transitar para lugar nenhum. O que vai ter depois é, o que é? Adjunto adverbial. Maria procede de Santa Catarina. O que é isso? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Né? Ela vem de Santa Catarina. Né? Ela chegou de Santa Catarina, pode ser também. Maria chegou de Santa Catarina. Maria veio de Santa Catarina. Tá? Então, verbo proceder, no sentido de vir, chegar, é verbo intransitivo. O que vem depois é um adjunto adverbial. Tá? Verbo proceder com o sentido de ter fundamento, ele vai ser verbo intransitivo. O que me falas não procede. O que me falas não tem fundamento. Ponto. Não tem nada aqui. Né? Podia ter um adjunto adverbial, digamos assim. Mas o verbo proceder com o sentido de ter fundamento é verbo intransitivo. Não transita para lugar nenhum. Agora, quando tiver o sentido de portar-se e agir, ele vai ser verbo intransitivo também. Tá? O marido procedeu, portou-se, agiu ingenuamente. Olha o que vem depois. Adjunto adverbial, tá ali, ó. Adjunto adverbial de modo, né? Como? Ingenuamente. Ele procedeu, ele portou-se, né? Ele agiu. Tá? Verbo proceder com o sentido de portar-se ou agir, ele é verbo intransitivo. O verbo querer, pessoal, ele tem outros sentidos aí. Sentido de desejar, tá? Nesse caso, quando tiver sentido de desejar, ele vai ser transitivo direto. Verbo transitivo direto. Verbo querer, no sentido de desejar, é transitivo direto. Então eu posso dizer, Maria quis um Feliz Natal para todos. Maria desejou um Feliz Natal para todos. Ponto, tá ali, tá? Agora, ele pode ter também, né, o sentido de ter afeto e amar. E aí, ele vai ser verbo transitivo indireto com a preposição a. Maria quer, tem afeto, ama aos filhos tanto quanto quer ao marido. Ou seja, Maria ama os filhos tanto quanto ama o marido. Só que é verbo querer no sentido de ter afeto e de amar. Né? Maria tem afeto pelos filhos tanto quanto tem afeto pelo marido, ou seja, verbo querer, no sentido de ter afeto e amar, ele é transitivo indireto e rege a preposição a. Então, se eu colocar o verbo querer aqui dessa forma, nessa estrutura, tem que aparecer a preposiçãozinha ali. Tem que ter esse cuidado, galera. Cuidado, tá? Pois bem, pessoal, nossos primeiros verbos são esses aí, se tratando de regência verbal.
Na próxima aula veremos outros verbos e daremos sequência aí às nossas aulas de regência verbal. É isso aí.